Boa noite, amigos e amigas do canal Paulo Monetti News. Estamos na Câmara de Vereadores, onde temos uma importante reunião. Olha aí, gente, do loteamento Zata. Olha quanta gente aqui para discutir sobre um loteamento em Xanxerê, que o pessoal entende que seja um loteamento aí que se foi irregular, não foi irregular. O pessoal vai, e os Ministério Público vão estar aí para montar e para falar para vocês sobre esse loteamento. Muita gente, olha, ó, muita gente, foram mais de 100 lotes vendidos, e por isso que a sociedade xanxerense está presente nesse momento, até para discutir, porque aí vai, né, gente, eu entrevistei o promotor aí, o promotor Marcos, preocupadíssimo, né, sobre as coisas que podem acontecer e para esse loteamento, né, então, importante a gente estar junto, e estamos junto no canal Paulo Monetti News para mostrar essa audiência pública, né, prefeito está por aí, vereadores, muita gente preocupado, o presidente da Câmara está por aí, vice-prefeito, muita gente preocupada sobre esse loteamento, e o Ministério Público chamou a atenção. Eu disse que em 38 anos de advocacia eu nunca vi isso aqui, uma audiência nesse sentido, tá? Mas acho super importante a discussão é importante, seja ela de que for, para tentar discutir, para tentar resolver o problema desse loteamento de Xanxerê, que não possui documentação e tudo mais, né, gente? Então, o Ministério Público chamou a atenção nesse sentido, o pessoal vai estar fazendo uma audiência pública, nosso canal está presente aqui, fazendo ao vivo, mostrando um pouquinho, né, para mostrar para vocês como funciona também a audiência pública e também como o pessoal resolve, tenta, não digo resolver, né, que vai ser uma coisa bem difícil, né, mas pelo menos tentar chegar a um bom consenso. Vamos lá. Sejam muito bem-vindos à audiência do Ministério Público de Santa Catarina, do município de Xanxerê, destinada a debater a situação do loteamento clandestino Clube Natureza e Vida, localizado na linha Pesqueiro, município de Xanxerê, em busca de ações e soluções para a sua adequação. Este instrumento democrático é fundamental para assegurar a transparência e a participação social, permitindo que cidadãos, entidades e gestores públicos debatam demandas e proponham soluções integradas. Ao promover esse diálogo, o Ministério Público cumpre seu papel constitucional de defensor dos direitos fundamentais, fortalecendo uma atuação resolutiva e fiscalizatória para gerar encaminhamentos concretos em prol de interesse coletivo. Convidamos para compor a mesa de honra as seguintes autoridades: promotor de Justiça da 2ª Promotoria de Justiça da Comarca de Xanxerê, Dr. Marcos Schlickmann Alberton. Prefeito de Xanxerê, Oscar Martarello. Vice-prefeito de Xanxerê, Adnilson Biazus. Presidente da Câmara de Vereadores de Xanxerê, Claudemir Fernandes. Procurador-Geral do município de Xanxerê, Dr. Pedro Henrique Piscini. Secretário de Planejamento Urbano e Meio Ambiente de Xanxerê, Leandro Marzari Silva. Capitão PM Valdir Navarro Bezerra Júnior, representando este ato, a comandante do 2º Batalhão de Polícia Militar e Ambiental, Tenente Coronel André Coutinho Ferreira. Oficial a registradora do Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Xanxerê, Maria Regina Chireia. Registramos e agradecemos as autoridades que se identificaram ao protocolo. Os vereadores de Xanxerê, o vice-presidente Davi Pinto de Oliveira, Sidney Mesrosvi Sidão, Vinícius Rafael Crenoni, diretor do Meio Ambiente de Xanxeré, Vinícius Pértice,
Agente de Polícia Civil, Márcio Domingos Giroleta. Representante de ato, delegado da Polícia Civil da Comarca de Xanxerê, Vanderlei Antônio Correia. Carlos Elísio Starrelli, representando o Conselho do Plano Gestor. O agradecimento a todos os integrantes da comunidade que vieram acompanhar os trabalhos. Agradecemos também a presença das autoridades locais, promotores, vereadores, advogados e de todos aqueles que acompanham neste encontro. Informamos que após as exposições do Ministério Público da Prefeitura Municipal, será aberto ao público a oportunidade do uso da palavra. Para isso, os interessados deverão se inscrever na lista com a equipe de apoio na entrada do espaço, garantindo a organização das falas e a oportunidade de manifestação de todos os interessados. E neste momento, convidamos o promotor de justiça, Dr. Marcos Chilique Malberton, para dar as boas-vindas e fazer as exposições do inquérito civil e processos judiciais em andamento, apresentando o contexto dos fatos e as providências adotadas pelo Ministério Público. Alô, boa noite a todos. Inicio agradecendo a presença de todos os senhores e senhoras na noite de hoje, uma noite fria, e que, pelo que eu estou percebendo, a população e os interessados compareceram em peso para ouvir da Promotoria de Justiça, da Prefeitura Municipal, mais esclarecimentos da situação que está tratando e que afeta diretamente muitos dos senhores. E também agradecer a colaboração, também cumprimentar, iniciando aqui pelo nosso prefeito Oscar Martarello, que ao longo dos últimos meses viemos fazendo várias ações em prol da nossa comunidade. O senhor vem sempre ouvindo com muita atenção, atendendo, colaborando com o Ministério Público e, em grande medida, todos os avanços que a Promotoria de Justiça, tanto o meio ambiente quanto as outras promotorias, têm alcançado, em muita medida se deve à colaboração, ao estreito relacionamento que a Prefeitura Municipal tem e o respeito que ela tem com o Ministério Público. Então, recebemos cumprimentos e meus agradecimentos. Também cumprimentar nosso vice-prefeito, Denilson de Azus, também grande parceiro, que vem realizando ao longo dos últimos meses várias interlocuções com as promotorias de justiça e colabora grandemente também com o nosso trabalho e com o bem do município. Também cumprimentar o vereador Claudemir Fernandes, Caleb, nosso presidente da Câmara de Vereadores, agradecer de antemão pela cessão do espaço e também pela atenção desde o primeiro momento em que nós fizemos contato e externamos a nossa vontade e intenção de realizar esse ato público para atingir a nossa população xanxerense. Então, recebemos cumprimentos e meu agradecimento. Também cumprimentar o senhor Leandro Marzari, secretário de Planejamento Urbano e Meio Ambiente, que também nessa situação e muitas outras vem mantendo uma colaboração estreita com a Promotoria de Justiça do Meio Ambiente e colaborando grandemente para que tenhamos um bom avanço em todas as pautas ambientais e de outras matérias da nossa comunidade. Agradecer também e cumprimentar o senhor Pedro Henrique Pitinin, procurador-geral do município de Xanxerê. Também, ao longo dos últimos meses, pelo menos que esse promotor de justiça vem mantendo estreito diálogo, respeitoso, com muita eficiência e que espero que também nesse nós consigamos, em um tempo não muito grande, alcançar alguma solução, algum tipo de medida para poder ultrapassar essa problemática que nós estamos aqui hoje para discutir. Cumprimentar também o senhor capitão Valmir Navarro Bezerra Júnior, da Polícia Militar Ambiental. Também está acompanhado com o sargento Luiz Henrique Ribeiro da LED, que também atendeu ao nosso convite e veio participar da audiência pública e, quiçá, também, eventualmente, prestar esclarecimentos no que for possível à nossa população. Também cumprimentar e agradecer a presença da senhora Maria Regina Chireia, oficial de registro de imóveis da comarca de Xanxerê, que também tem pertinência com... Sua função tem muita pertinência com o assunto que nós
discutiremos aqui hoje. E se for necessário e possível também, se tivermos questionamentos, que a senhora, quem sabe, possa nos auxiliar, não somente hoje, mas também adiante, uma forma de regularizar essa situação. Também cumprimento aos presentes os senhores Vinícius Perti, diretor de Meio Ambiente, também ao senhor Luiz Macanoni, engenheiro agrimensor, que realizou ao longo dos últimos meses também trabalho de campo, para nos auxiliar aqui a entender a situação toda lá em torno desse loteamento clandestino. Também cumprimentar ao senhor Márcio Domingos de Loleta, que está aqui hoje representando ao delegado de polícia, o senhor Vanderlei Antônio Correia, que foi responsável pela investigação, a última que teve em torno do crime ambiental naquele local. Também aos demais vereadores aqui presentes na data de hoje, o senhor Davi Pinto, também o vereador Sidney Mesnerovitz, Sidão, e o vereador Vinícius Rafael Grenonini. Também agradecendo por apresentar ainda mais a nossa cerimônia. Também cumprimentar o senhor Carlos Elísio Stein, que é representante do Conselho do Plano Gestor, que também, ao longo dos últimos meses, também colaborou com a promotoria também em algumas questões. Senhores, eu vou me dirigir ao púlpito para apresentar para os senhores com mais liberdade, né? Acostumado no júri a gente falar em pé e tal, ficar sentado não é muito a minha parte. Dá licença. Bom, hoje então nós estamos aqui, senhores e senhoras, para tratar de uma situação que envolve um parcelamento irregular do solo urbano. Tá? Esse nome foi um nome que eu consegui dentro do que foi falado no inquérito civil. Pode ser que os senhores conheçam por outras designações esse mesmo parcelamento. Também já foi mencionado em associação Bem Viver, loteamento dos ATA, chacreamento. O que acontece é que não tem uma designação oficial porque não tem registro nenhum e não tem nenhum tipo de documento sobre esse empreendimento. E o objetivo que a Promotoria de Justiça marcou, designou essa audiência pública, é para que todos os senhores e senhoras que foram atingidos direta ou indiretamente por essa questão, estejam envolvidos, sejam adquirentes, sejam moradores, sejam terceiros que tenham conhecimento, que os senhores tenham conhecimento diretamente da fonte, de quem está trabalhando de fato para, de alguma forma, impedir que o problema aumente e também consiga alcançar alguma solução para que todos aqueles que compraram, pagaram, investiram, tenham um dia a título de propriedade e possam de fato dizer que são proprietários, e não somente adquirente, contrato de gaveta ou qualquer outra designação. A Promotoria de Justiça, a segunda promotoria em que eu sou titular, então, vem acompanhando esse caso por meio do inquérito civil desde 2020. E a nossa atuação, além de outras áreas como violência doméstica contra a mulher e também área do consumidor, atua na área do meio ambiente. E dentro dessa área está ligada à aprovação, ao controle do meio ambiente urbano, aprovações de parcelamentos, loteamentos, chacreamentos, desmembramentos. E a atuação se dá em três focos, de proteção e prevenção, de que o meio ambiente é patrimônio de toda a sociedade e das futuras gerações, e realizando campanhas ativas para o desenvolvimento sustentável, como também atuando, buscando a recuperação de situações em que tenha havido algum tipo de dano, com termos de ajustamento de conduta, além de acordos extrajudiciais, para impedir e eventualmente restaurar rapidamente algum tipo de dano. E por fim também com responsabilização,
com rigor legal, com ajuizamento de ações civis para garantir indenização e regularizações e também ações penais para a punição de quem seja autor de crime. E nesse aspecto em particular que nós estamos tratando aqui hoje, antes de entrar diretamente no assunto do que é a situação lá do chacreamento, tem que explicar para os senhores o quê? Que existe uma legislação municipal que foi criada em 2020 que regulamentou a criação de chacreamentos. O que é um chacreamento? É um parcelamento que está fora da área urbana ou de expansão urbana. Tá? Então, tudo que é dentro da área urbana de expansão urbana é ou loteamento ou desmembramento. Então, vai existir criação de ruas novas, fracionamento em lotes. É necessário que o empreendedor faça um pedido de loteamento. E, então, para a criação de empreendimentos na área rural, é que foi criada por essa lei lá do ano 2020 a possibilidade de chacreamentos, né? Em que é necessário uma área mínima de 2.000 metros quadrados para cada um dos lotes, que sejam respeitadas as áreas de preservação permanente, com cursos de águas e nascentes, seja realizado um licenciamento ambiental prévio do empreendimento e que também seja resguardado 20% de área verde. Nesta lei também está prevista uma cláusula para a regularização de situações passadas, em que essa exigência de 2.000 metros quadrados por lote pode ser diminuído para 360 metros quadrados, desde que se comprove a anterioridade, mas que todas essas obrigações sejam cumpridas. Além disso, o segundo eixo de infraestrutura básica obrigatória é exigido do empreendedor que implante vias com no mínimo 10 metros, todas elas sinalizadas, cascalhadas e com largura adequada para tráfego e serviços, abastecimento de água, um sistema próprio e regularizado para fornecimento de água potável. Então o empreendedor tem que colocar toda a canalização, bombas, tudo que for necessário para que seja possível o fornecimento da água. Também que sejam realizadas obras de drenagem pluvial com linhas de escoamento projetadas para evitar a erosão e alagamentos. Também a implantação de energia elétrica com rede de distribuição instalada, regular e aprovada na concessionária. Então, além do licenciamento ambiental, o empreendedor também tem que fazer um projeto e apresentar para a concessionária de energia elétrica. E também que haja algum tipo de solução de tratamento de esgoto, seja uma solução coletiva ou solução individual, com já a previsão de que todos os imóveis tenham uma solução individual com filtro e biodigestor. E o terceiro eixo, para todos os chacreamentos, é documentação e domínio público. Então, o loteador tem que comprovar a propriedade do imóvel que será realizado o chacreamento, ou pelo menos que tenha autorização do proprietário, e a averbação do parcelamento para uso rural recreativo. Então tem que haver todo o processo na prefeitura, com licenciamento, e depois encaminhar para o ofício de registro de imóveis, em que há inclusive a manifestação do Ministério Público, para que todo o empreendimento seja registrado na matrícula e cada lote então seja criado uma única matrícula. Também esses projetos têm que ser georreferenciados, com demarcação exata do perímetro com coordenadas do Sistema Brasileiro Geodésico. Tem que haver também para os chacreamentos um cinturão verde, que é um tipo de infraestrutura que não é previsto nos parcelamentos urbanos. Em compensação, aqui nos chacreamentos não vai haver área institucional. Então, com implantação e formação obrigatória de barreira vegetal delimitadora no projeto urbanístico. Então, toda a área do empreendimento tem que ter um cinturão verde com árvores, para que também haja essa característica de rural do empreendimento. E também que haja uma convenção de condomínio com regras claras de rateio das despesas, proibição de exploração agroindustrial e normas de convivência. Então, naquele local, por mais que seja rural, não pode haver desenvolvimento de atividade
comercial rural, com criação de gado, com criação de animais, com plantio para fins de comércio. É somente para fins de recreação e gozo da água. E o que nós temos então aqui hoje? Nós temos uma situação de um loteamento ou chacreamento clandestino. Clandestino por quê? Porque não tem nenhum tipo de registro oficial, seja na prefeitura, seja no órgão ambiental, seja no registro de imóveis, seja em qualquer outro lugar. E isso é bem importante e é o objetivo principal para que os senhores estão aqui hoje. Para que os senhores saibam com exatidão o que aconteceu e quem o responsável por aquilo tudo gerou e a dimensão do problema que foi gerado e a dificuldade que vai haver para que nós façamos a regularização. Tá? Então, a atuação do poder público começou lá em 2020. Né? Inicialmente já teve um embargo administrativo pelo município, né? Por conta da constatação da implantação ali ainda prematura desse empreendimento, com abertura de ruas. Posteriormente, em fevereiro de 2020, também teve um embargo da Polícia Militar Ambiental, com uma autuação que gerou também um processo administrativo ambiental. Já em agosto de 2020, teve violação do lacre, que foi imposto lá no local, né, com um rompimento do bloqueio para acesso de máquinas e continuidade das obras. E, posteriormente, a única conduta que teve do loteador nesse tempo todo, desde o ano 2020, foi o quê? Um pedido de consulta prévia de viabilidade. Não foi a apresentação de um projeto, um pedido de registro, algum tipo de pedido de licenciamento, nada. Foi simplesmente uma consulta em que a pessoa solicita se naquele local pode haver tal ou qual objeto, né, um empreendimento. Isso em outubro de 2020. Em janeiro de 2021, a prefeitura respondeu. Foi o senhor Antônio Marcos Chaves, nosso engenheiro agrimensor do município, servidor público, que apresentou uma listagem ponto por ponto. Ó, tem que ter isso, aquilo outro, né? Tem que ter licenciamento, tem que ter os levantamentos do plano altimétrico, tem que ter levantamento topográfico, tem que ter os cortes, ruas, o projeto elétrico aprovado pela concessionária, o projeto de água aprovado pela outra concessionária. Isso está claro desde o princípio, né? Então, desde essa data, o que precisava ser feito? E o que nós tivemos depois disso? Nada. O loteador não fez exatamente nada nesse tempo. E depois e posteriormente, então, em 2021, constatando que estava havendo a continuidade do empreendimento sem a regularização, o promotor, na época, na esfera criminal, fez um pedido de imposição de cautelares penais de fiança. Foi imposta uma fiança de R$1 milhão, que foi cumprida com caução de outros imóveis de propriedade do loteador. E ao longo daquele tempo, no ano seguinte, se desenvolveu o inquérito policial na delegacia de polícia e se desenvolveu, da mesma forma, o inquérito civil dentro da promotoria de justiça. No ano de 2023, já com a conclusão do inquérito policial, foi proposto um acordo de não persecução penal, em que se previa a regularização e se previa também o cumprimento de penas alternativas pelo loteador, que não foi aceito. Foi proposto um termo de ajustamento de conduta no final de 2023 e a negociação se estendeu até o ano de 2024, inclusive com reuniões em que alguns dos adquirentes também participaram. Também não foi aceito, não teve vontade de discutir ponto por ponto para chegar a uma solução. Então, diante desse alargamento de negociação que não foi adiante, então em 2024 foi ajuizada a ação penal, em que o loteador está respondendo por crime ambiental de supressão de mata atlântica e também pelo crime de parcelamento do solo urbano. E mesmo com a ação penal em curso, então, ainda se tinha notícia de que estava havendo condutas irregulares naquele local.
houve uma nova autuação da Polícia Militar Ambiental no mês de fevereiro de 2025, com a constatação de continuidade de infrações ambientais. E daí, então, no ano de 2025, eu assumi esse caso. Em conjunto com a Prefeitura, nós, ao longo do ano passado, nós desenvolvemos atividades de regularização de outras áreas, que também tomou bastante meu tempo, e ao mesmo tempo eu fui preparando, a promotoria foi preparando o caso para que se cercasse de uma situação processual e que tivesse uma vantagem para que também pudesse depois conversar e negociar com a Prefeitura e também com os adquirentes. Então foi feito em outubro de 2025, pela Polícia Civil e com a interlocução direta com o Ministério Público, uma busca e apreensão e imposição de medidas cautelares em que foram apreendidos documentos e foi decretada a proibição da atividade de corretor de imóveis. Então, desde aquela época, não pode desenvolver atividade de corretor de imóveis. E somente lá é que nós fomos saber exatamente para quem foi vendido, por qual valor foi vendido, né, e possivelmente quanto que ainda tinha para receber. Até então, a promotoria e a prefeitura não sabia quantos contratos que haviam, não sabia com exatidão, ou pelo menos minimamente, quem que eram as pessoas atingidas, e somente então, com a apreensão dos contratos originais e com a organização disso tudo, é que a promotoria então tomou conhecimento e começou a estruturar a atuação na esfera civil com a finalidade daí sim de regularizar, obrigar a questão de o loteador a arcar com o custo e ao mesmo tempo também dar subsídios para a prefeitura para que a prefeitura pudesse assumir essa responsabilidade. Então, em 2025 houve isso, foi imposto bloqueio patrimonial, além da obrigação de instalação de placas, que os senhores que estão lá viram as placas já desde o início desse ano, e também que todos os que tinham valores ainda a pagar, que fosse então depositado em juízo. E agora, no mês passado, a promotoria então organizou isso tudo, né, a gente conseguiu estruturar um pouco melhor. Já também iniciamos mais conversas de interlocução depois de resolver outros problemas um pouco mais simples que esse que a gente está discutindo, e passamos a interlocução mais detalhada para estruturar uma possível solução para esse problema. E iniciou-se então da parte da promotoria um ajuizamento de uma ação de liquidação de sentença com o objetivo do quê? De que todas as pessoas que têm valores a pagar pela aquisição dos lotes, como até o momento não houve colaboração do loteador, de saber exatamente o que cada um deve e qual o prazo, quanto deve ainda, de fazer essa organização com um apoio de um administrador, e esse administrador então passar a compilar os dados, organizar e homologar posteriormente um quadro geral de devedores, vamos dizer assim, e então organizar isso para que esses valores que serão depositados em juízo, estão sendo depositados, né, sejam utilizados posteriormente para a regularização e para a implantação de infraestrutura. Então, o que nós temos de processo, propriamente, nós temos um inquérito civil, em que eu já acabei explicando inicialmente alguns pontos, iniciou em 2020, foram feitos alguns levantamentos em loco pela prefeitura, e foi com base nele que o Ministério Público estruturou a atuação nos outros processos. Então, posteriormente, teve representação criminal, então, que foi imposta a obrigação de manter endereço atualizado e proibição de ausentar-se da comarca. Foi fixada a fiança de R$1 milhão, que foi garantida com lotes em um outro loteamento. E também, na época, foi estipulado essa fiança nesse valor alto porque se estimou que, pela quantidade de lotes que se acreditava que havia naquele local e do valor médio que poderia alcançar um VGV, né, um valor geral de vendas, valor geral de negociação, de cerca de R$22 milhões. Não se obteve esse dado de que realmente fosse chegado a 22 milhões, mas dos contratos que foram apreendidos, se tem certeza que, no mínimo, né, e daí pode ser que apareçam outros contratos, ou tenham negócios que não tenham sido feitos com contratos escritos, ali pelo menos que o Ministério Público apreendeu, de cerca de mais de 8 milhões e meio
de reais negociados, de lotes naquele empreendimento. A ação penal se dá pelos crimes ambientais, pela destruição da Mata Atlântica, 29 mil metros quadrados. Então, está sendo imputado os 2 crimes em concurso material, ou seja, que as penas são somadas, e para esse processo teve audiência no início do ano, na verdade no ano passado, está marcado também para a semana que vem o último ato processual para aí sim encerrar o processo criminal. Também temos as outras representações criminais, que daí isso daqui resultará adiante em mais outro processo criminal, em que a investigação policial focou na expansão do loteamento, na degradação adicional também de outras áreas que foram suprimidas, além da obtenção de provas, e daí sim, com essa busca e apreensão é que tivemos conhecimento de, no mínimo, 121 vendas de imóveis naquele local. E também foi imposto nesse processo a proibição de exercício da atividade de corretor de imóveis. No final do ano, então, foi ajuizada essa tutela cautelar antecedente na Polícia Civil, em que se buscou, daí sim, preservação de patrimônio para poder arcar com os custos para a regularização, e que foi pedido o bloqueio de até 8,2 milhões de reais em contas e também em imóveis. Foi também imposto a obrigação de trazer todos os contratos, vendas realizados, valores a receber e o quadro geral de devedores, que até o momento não foi cumprido, e isso vai implicar com uma multa diária que foi estipulada pela juíza, e hoje essa multa está acumulada em 100 mil reais, que não foi cumprida essa obrigação pelo loteador. Também foi decretada a disponibilidade de 27 imóveis, outros lotes que estão no nome do senhor Jacir Zata, e proibição de vendas, com a fixação de placas e bloqueios para estancar definitivamente a comercialização e novos prejuízos. E essa daqui, então, foi a última ação que foi ajuizada agora aqui é 2026, na verdade. Com a operacionalização dos recursos bloqueados e protegidos durante a tutela cautelar, o objetivo é criar um quadro de devedores, nomear um administrador judicial para que esses valores sejam utilizados para o custeio da regularização. Acho que com a apresentação que está mais curta ali. Tem mais alguns outros slides para frente. Dá mais uma olhada ali. Então, e agora, acabou que não está ali nos slides, mas eu vou apresentar para vocês, pelo menos, algumas outras informações adicionais. Primeiro, a responsabilidade do loteador, do empreendedor. É a responsabilidade principal. Então, se essa pessoa tivesse cumprido a lei, tivesse feito tudo conforme determina, conforme as exigências da lei federal, da lei municipal, dos regramentos de licenciamento ambiental, o promotor de justiça não teria que estar atuando, a prefeitura teria que ter atuado somente lá para aprovar o projeto, e os senhores não teriam que estar aqui, ninguém aqui reunido na data de hoje. Então, isso tem que ficar bastante claro, que o responsável disso tudo é uma só pessoa, é o loteador. E a promotoria de justiça já fez proposta para que ele assumisse a responsabilidade pela regularização, isso há 2 anos atrás, e até o momento só se tem desculpas e se tem enrolação. Então, a atuação nesse momento está pautada em outro ponto. Cobrar, garantir que ele arque com o custeio da regularização e com a infraestrutura urbana, e trabalhar em conjunto com o poder público, com a prefeitura municipal, para que a prefeitura, em conjunto, se for o caso, com os adquirentes, também colaborem para que essa regularização em algum momento se efetive. A prefeitura municipal também tem responsabilidade, mas é responsabilidade subsidiária. Se dá na medida em que a atuação dela ao longo dos últimos anos não foi efetiva para impedir que a situação de fato chegasse nesse ponto que nós estamos hoje. Foi feito embargos, foi feito vistoria na área,
mas mesmo isso, e mesmo também a atuação da própria promotoria com ação penal não foi suficiente. E por conta disso, né, é que estamos em negociação, já está avançadas as tratativas para que com a prefeitura, né, nós façamos um acordo, um termo de ajustamento, para que esse loteamento, esse chacreamento seja regularizado. E por fim também temos como intervenientes uma boa parcela dos senhores e senhoras que estão aqui hoje. Adquirentes, que são terceiros interessados, que também têm responsabilidade. Todos os senhores compraram esses imóveis com contrato de gaveta, sem verificar se tinha ou não tinha registro de parcelamento, registro de loteamento, e de alguma medida também colaboraram para que essa situação chegasse nesse ponto. Então, da mesma forma que estamos cobrando da prefeitura que também nos auxilie para chegar numa solução, nós também estamos trabalhando para que os senhores também forneçam subsídios, forneçam ajuda e forneçam também ajuda financeira para que esse empreendimento se regularize. Perdão. O Ministério Público não está aqui para acabar com o sonho de ninguém. A Promotoria de Justiça não está aqui com a intenção de tirar ninguém de dentro da sua casa, não está com a intenção de impedir que as pessoas que lá moram continuem a morar naquele local, que desenvolvam suas atividades, que realizem o seu sonho de ter a sua chacazinha, de ter lá a sua área verde, de ter a sua árvore, de ter seu pomar. O que a gente quer é o quê? Que todo mundo que tem responsabilidade, que a gente está chamando, está trazendo, para que junto conosco assuma essa responsabilidade e nos auxilie a regularizar esse local. Então, por força da ausência de todas essas informações, por falta da ausência de licenciamento, não se sabe se de fato lá as metragens de área de preservação permanente é conforme o que está no mapa. Por falta de mapa, de ausência de registro, não se sabe de fato se as estacas que estão lá no local e as cercas que já foram construídas naquele local, se de fato é igual como está no mapa. Não se sabe se de fato a linha de alta tensão que existe lá da Eletrosul, que embaixo não pode ter nenhum tipo de edificação, se essa linha for respeitada. E as limitações que são inerentes a essa linha também foram respeitadas. E por conta disso, e aqui depois eu vou passar a palavra, quem vai trazer mais detalhes é o nosso secretário, o Leandro, mas espero que eu tenha sido claro para todos os senhores e espero que os senhores também tenham essa compreensão de que nós precisamos da ajuda de vocês. Tá? Então, ao longo dos últimos meses, têm sido realizadas conversas com uma diretoria montada provisoriamente de uma associação de proprietários. Né? Nós temos aqui o Fernando, foi várias vezes conversar com a promotoria, o senhor Giovanni, o seu Cláudio. Né? Hoje tivemos uma reunião recente com um advogado também que foi constituído. Por quê? Porque também é necessário a gente colher as informações de quem são as pessoas que estão lá e os contratos todos que foram concluídos. Pode ser que muitos dos contratos que os senhores têm ainda não tenham sido trazidos ao conhecimento do Ministério Público e da Prefeitura. E lá na hora que for feita a medição mais detalhada, for colocados os marcos, que for identificado quem que é o adquirente, precisamos ter o quê? Contrato. Porque aquela área era identificada e foi negociada por uma única pessoa. E quem então adquiriu também tem que ter tido algum tipo de contrato. E é por isso, como dito, ressalto e posso estar sendo repetitivo, mas é importante os senhores terem consciência. Precisamos da colaboração dos senhores. Isso é bastante, eu vou enfatizar isso, creio que também vai ser enfatizado também pelo senhor prefeito, que tem um responsável principal, mas também os senhores são responsáveis
pela situação de ter chegado a esse ponto, e também os senhores são responsáveis de nos ajudar a que os senhores, daqui a algum tempo, um dia, tenham um título de propriedade e possam dizer que os senhores são donos e os senhores possam ter todos os serviços públicos a que têm direito prestados no local. Agradeço muito a atenção de todos, né, e passo a palavra então ao senhor prefeito para fazer a sua consideração. Cumprimento inicialmente o Dr. Marcos Albertão, promotor de Justiça aqui do Ministério Público de Xanxerê, também vice-prefeito de Azul, ao Caleb, presidente da Câmara de Vereadores, em seu nome cumprimentar os vereadores que se fazem presente, também o Leandro, secretário de Planejamento, também Maria Regina, do cartório de registro, também cumprimentar aqui o capitão Valdir Navarro, né, da Polícia Ambiental, e também o procurador do município, o Dr. Pedro, a imprensa e também a cada um dos senhores que se fazem presente. Primeiro, eu quero destacar, enfatizar e até fazer um registro, Dr. Marcos. No passado não muito distante, havia uma imagem, uma sensação de um terror do Ministério Público aqui em Xanxerê. E eu nem vou entrar no mérito se tinha exagero de um lado ou omissão do outro. Não é isso. Mas existia, eu ainda nem na prefeitura estava. Mas hoje a realidade é totalmente diferente. E eu falo que seria humanamente, Dr. Marcos, e leva para os seus colegas também, seria humanamente impossível administrar o município sem ter a parceria que estamos tendo com o Ministério Público. A Prefeitura tem ido ao Ministério Público buscar auxílio muito mais do que ela é cobrada pelo Ministério Público. E ele tem sido muito parceiro da Prefeitura e de todos os municípios. Assim também é a Câmara de Vereadores aqui de Xanxerê. Um momento histórico que a gente vive e falo com muita propriedade isso. E desses três poderes, veja, juntamente com o Executivo, é que nós temos a possibilidade de resolver algo, de algum erro que foi feito, mas de leis que não foram feitas aqui por Xanxerê. Pelo contrário, nós obedecemos, cumprimos as leis. E o Legislativo ainda acha uma forma de fazer uma lei onde nós fizemos um TAC, tendo a possibilidade do chacreamento. Então, com isso, eu quero dizer que há essa possibilidade, claro, naquilo que o Dr. Marcos colocou de uma forma com muita propriedade, de que todos nós temos uma parcela de responsabilidade. E a gente só vai conseguir resolver se assim for entendido por todos. Mas antes eu quero colocar o quanto já foi feito pelos vereadores, pelo Ministério Público e pela Prefeitura Municipal. É preciso falar isso, mesmo que não compete a audiência desta noite, mas para dizer que não se está parado diante desses problemas do município. Nós temos a Silvério Paludo, uma rua que há mais de 30 anos, 40 anos, os moradores estavam em cima dela. E agora nós conseguimos tirar, e foi 20 residências, quase 4 milhões de reais pela Prefeitura Municipal para resolver aquelas famílias na rua Silvério Paludo. Nós temos Santa Cruz e Santo Dias, que nós temos mais de 15 aluguel social que nós estamos pagando, até nós conseguirmos casas para eles que estavam em área de risco. E também já foi contratado, Leandro, uma empresa para fazer uma avaliação daquelas casas de área de risco, onde a Defesa Civil comprometeu uma quantidade muito grande, e já temos inclusive uma ação da Justiça para resolver Santa Cruz e Santo Dias. Nós temos o REURB Feliz Retiro, o REURB Cavalheiro, Energia,
asfalto, água, regularização, um trabalho muito intenso, que é ali atrás da Vantec, toda aquela região. Nós temos o loteamento Zata, que é lá perto do loteamento Tronco, aonde o Ministério Público esteve junto e nós fizemos um TAC juntamente com a Decelt e foi ligado à energia, e aquele dia foi um dia muito emocionante, porque tinha uma família lá, uma filha de 5 anos, eles moravam lá, e a filha com 5 anos não conhecia energia elétrica, porque eles moravam e não podiam ligar a energia elétrica. Foi possível resolver, fazendo um TAC, o município agora fazendo a infraestrutura, inclusive já levamos asfalto até lá. Loteamento Tronco não é diferente. E agora, por último, na Curva do Baço, também, aonde a Decelt desligou a energia, porque não tinha, não tinha documento, não tinha nenhuma infraestrutura. E isso não é lei, repito, não é lei como o promotor fez, que os vereadores fizeram, o que nós fizemos. Essa lei é federal e é necessário para que se ligue a luz. Você não pode convencer a Decelt, não há ninguém que convença se não está dentro da lei. E aí, mais uma vez, a gente busca o Ministério Público e a gente une o povo, já tem as ruas abertas, já tem água, foi colocado um padrão de energia e, futuramente, um dia, terá também pavimentação. Então, dizer que o município não tem cruzado os braços diante de nenhum problema que tem aqui no município. Muito pelo contrário, estamos vivendo esse momento harmônico onde todos puxam o cabeçalho da carroça para o mesmo lugar. Então é necessário que a gente agora também tenha um planejamento, o que é de competência, o que o município pode estar ajudando, a colocar uma máquina para abertura de uma rua, ajudar nas aprovações dos licenciamentos. Então algo que o município pode. Mas o município, eu confesso, né, doutor, já estivemos conversando, ele não tem condições financeiras de abraçar e dizer eu faço. Senão ficaria muito fácil. Quem tem uma área de terra, vai lá, fraciona, e depois o município faz a infraestrutura, e não é justo isso, e nem a lei nos permite. Então, portanto, eu acho que esse momento de hoje, essa audiência pública, ela vem muito bem porque nos dá lisura, nos dá transparência, demonstra que cada um tem uma parcela de culpa e cada um vai ter que arcar com uma parte dela. Mas também, da mesma forma que o Dr. Marcos falou, é o nosso interesse do município de Xanxerê, da Câmara de Vereadores, que cada um de vocês, senão nós não estaríamos aqui, né? Senão nós estaríamos em nossas casas e deixaria o circo pegar fogo. A gente está aqui porque a gente quer, de fato, encontrar uma forma, encontrar um caminho para que cada um de vocês realize seu sonho. É isso que a gente faz no município de Xanxerê. Eu e o Biazuz, os vereadores, nós somos passageiros, né? E logo, logo a gente vai estar saindo fora, mas a gente quer deixar o legado de fazer a nossa parte. Claro que nós temos leis, regras, demandas, nós temos outras prioridades também. A gente acorda às 6 da manhã com uma lista de demanda enorme e a gente vai para casa 10, 11 horas ouvindo demandas, e isso acontece todos os dias. Mas a parte boa é que a gente está dia por dia andando e resolvendo os problemas. Não é fazer uma reunião para marcar outra reunião, é para encontrar de fato a solução. E aquilo que compete por um município, que é de obrigação, que ele possa fazer agora, e o que ele não pode fazer, ele consiga fazer mais adiante. Mas que pelo menos cada um dos senhores tenha lá energia, uma escritura, um documento, podendo construir com segurança, né? Porque hoje acredito que nenhum dos senhores tem segurança em fazer um empreendimento em cima, em investir. Então é isso que nós estamos aqui, querendo encontrar um caminho, e nada melhor tendo alguém parceiro como o Ministério Público, como os vereadores, as pessoas querendo resolver essa situação, né? E que cada um depois possa seguir sua vida e fazer aquilo que lhe convier. Então, da minha parte, eu coloco a Prefeitura Municipal à disposição também. Leandro talvez se coloque alguma situação da parte técnica,
né? E a gente está aí para tentar resolver, mas sempre lembrando que esse é também um dever de todos nós, um compromisso, uma responsabilidade de todos nós, tá bom? Fico aqui depois para responder também qualquer questionamento e devolvo a palavra. Reforçamos aos interessados que estará aberto o espaço para manifestação ao público presente. Os interessados deverão realizar a inscrição prévia junto à equipe de apoio localizada na entrada do plenário, a fim de garantir a organização das falas e oportunizar a participação de todos. Convidamos para fazer uso da palavra o presidente da Câmara de Vereadores de Xanxerê, Claudemir Fernandes.